Voltamos com o programa Espaço Parlamentar aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. E o convidado de hoje é o vereador Luiz Flávio Dias, do PT. Então, vereador, agora nesse segundo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre os seus trabalhos mais efetivos aqui na Câmara nesse primeiro ano. Ótimo. Inclusive mostrando algumas fotos para a população também poder ver. E a primeira foto que a gente vai mostrar é a sua batalha nas escolas para a entrega do uniforme escolar, que já vem desde o ano passado, se não me engano, uma confusão de licitação que é cancelada, não é cancelada. Fala um pouquinho sobre esse seu trabalho agora junto com os pais e mães dos alunos. Então, na verdade, assim, como a gente estava aqui no bloco anterior falando, a educação é fundamental para a gente desenvolver a nossa sociedade. E uma criança bem agasalhada, bem uniformizada, isso ajuda no processo de aprendizagem. Eu visitei bairros, escolas em bairros, que as crianças chegavam no inverno com chinelinho de dedo, com roupa inadequada para ter uma boa aula. Então essa é a minha luta, de fazer com que a prefeitura continue entregando esses uniformes. Como você bem falou, no governo anterior houve um problema na licitação e isso, no processo de transição, foi passado para o atual prefeito, mas por duas oportunidades tentaram lançar a licitação, mas com alguns erros de edital, algumas empresas impugnaram o edital de licitação e isso fez com que a nossa cidade não entregasse aos nossos alunos, na data correta, os uniformes escolares. Essa é uma luta minha aqui na Câmara Municipal. Tenho percorrido todas as escolas do nosso município, conversando com os pais, com as mães, muitas avós também que cumprem o papel de pai e mãe e levam os filhos na escola, mas é uma luta por quê? Porque o nosso mandato aqui na Câmara Municipal, uma das áreas de atuação é a educação. E o uniforme escolar não é uma conquista de X ou Y, é uma conquista da cidade. A cidade precisa cumprir com esse compromisso de entregar o uniforme escolar, porque é só assim que a gente vai continuar melhorando a educação na nossa cidade. Veja que Jacareí tem um índice bom no IDEB. O que era para ser atingido em 2021, o índice que mede o desenvolvimento da educação básica, nós atingimos o ano passado. Então esse processo de melhoria constante da educação, ele precisa continuar e passa por a gente uniformizar bem as nossas crianças. E como é que o vereador pode ajudar nesse sentido de reivindicar esses uniformes, poder acompanhar esse processo de licitação ou não? Como é que o vereador pode influenciar nesse sentido? É o processo fiscalizatório, é a gente acompanhar a licitação, acompanhar a compra desses uniformes, cobrar nos prazos adequados. Tenho falado aqui que esse ano, infelizmente, por razões óbvias, o prefeito não conseguirá entregar o uniforme, né? Porque foram 9 meses até agora e não teve sucesso em fazer a aquisição desses uniformes. E olha para você ver como é o papel da oposição, né? Eu podia ser hipócrita aqui na Câmara e dizer que ainda há tempo para entregar nesse ano. Mas eu não trabalho assim. Sabe por quê, Rodrigo? Na verdade, os alunos que estão entrando na rede o ano que vem também terão que ser uniformizados. E os alunos que estão saindo agora receberiam em novembro o uniforme. Então é um gasto, é um desperdício de dinheiro público do qual eu também não aprovo. A minha luta aqui é para que essa licitação seja iniciada no tempo adequado e a gente consiga, pelo menos no primeiro trimestre do ano que vem, entregar os uniformes para as nossas crianças. Isso é uma conquista da cidade e a gente não pode interromper com esse processo de entrega de uniforme. Então, o meu papel aqui é cobrar a prefeitura de fazer isso no prazo adequado, mas é também ir conversar com as mães na porta de escola, porque quando o poder público tem uma política e essa política social não está sendo cumprida, o mínimo que as mães, que os pais, que os alunos merecem é a gente ir lá e conversar e explicar a situação. Então eu não me furto e sempre é na hora do almoço de ir às escolas e conversar com os pais, com as mães, reafirmando esse meu compromisso de cobrar a prefeitura a entrega desses uniformes no ano que vem. Tem um outro trabalho que o senhor faz também e que é muito positivo até nesse sentido, que a gente vai mostrar a foto, que é a sua prestação de contas do seu mandato. E o senhor vai até feiras livres e conversa com a população sobre isso. Como é que é feito isso aí? E o que o senhor mostra para a população? De que forma é? Fala um pouquinho sobre isso. Rodrigo, na verdade, assim, quando a gente trabalha numa empresa, a gente presta contas para o dono da empresa. Você que trabalha na Câmara, você presta contas aqui para presidente da Câmara. E o vereador, quem que é o patrão do vereador? É o povo.
Então, na verdade, estou fazendo, andando nos bairros e conversando sobre esses 6 primeiros meses de atuação aqui na Câmara. Uma espécie de prestação de contas, porque o vereador, ele precisa ter esse contato, né? O povo nos elegeu, o povo votou nos vereadores e agora a gente precisa mostrar o que é que a gente está fazendo aqui na Câmara Municipal. Então, eu aproveito muitas vezes as feiras, porque é onde você consegue encontrar muitas pessoas, né? No caso aí a Feira do Jardim Santa Maria, né, que eu participei conversando com as pessoas. E sabe o que é mais curioso? Que as pessoas perguntam, mas é vereador, não é época de eleição, o que você está fazendo na feira? Né? Eu falo, olha, a gente está aqui para prestar contas do nosso mandato, do nosso trabalho, porque na verdade foram vocês que votaram na gente e eu presto contas tanto para os eleitores que votaram em mim, mas também para os que não votaram, porque quando a gente é vereador, nós somos vereador de quem votou e quem não votou. Então essa prestação de contas, na verdade, é para a nossa cidade. E nessa conversa com a população também, a população acaba dando algumas sugestões para o senhor, ou acaba reclamando de alguma coisa? Acontece esse tipo de situação, né? Sem dúvida, é também um momento em que a pessoa tem ali um contato com o vereador, né? As pessoas trabalham nos dias úteis e muitas vezes não conseguem vir até a Câmara Municipal. Então, quando a gente encontra, sempre há uma queixa, uma reclamação, sugestão também, né? E o povo brasileiro é muito fraterno. E a gente também tem que ser justo em dizer que algumas pessoas elogiam o nosso trabalho aqui na Câmara. E foi criado também esse ano, nas sessões ordinárias, algumas frentes parlamentares, e uma dessas frentes foi a do idoso, que o senhor aí está à frente desse movimento. E queria que o senhor falasse também da importância da criação dessa frente, que a gente também vai mostrar as fotos. O senhor teve em reuniões com dirigentes de asilo, fala um pouquinho qual é o objetivo. Então, na verdade, eu criei essa frente porque o Brasil, em 2050, ele vai ter mais pessoas idosas do que jovens. Isso é um fenômeno que muitos países europeus já experimentam, mas que o Brasil irá experimentar. Mas o que acontece? Quando a gente olha para o orçamento dos municípios, da própria União, a gente vê que os recursos não aumentaram na mesma proporção em que aumentaram a população de idosos. Na verdade, essa frente foi criada para a gente debater a questão, trazer para o parlamento a discussão em torno das questões que afetam o idoso. Agora nós vamos ter o plano plurianual para votar e vai ser uma boa oportunidade de a gente conseguir aumentar os recursos destinados à pessoa idosa. A nossa cidade ela está dentro de um contexto nacional e a expectativa de vida ela aumenta no Brasil e por consequência também aumenta na nossa cidade. Então o município precisa ter mais programas para atender os idosos. Olha, nós estamos fazendo um trabalho importante, aqui eu quero registrar também a importância da participação do vereador Juarez, da vereadora Márcia, do vereador Abner e também do vereador Rodrigo Salomão, que sempre está enviando seus assessores para essas visitas nas instituições de longa permanência, que acolhem os idosos da nossa cidade. É também uma luta nossa, Rodrigo, que as entidades recebam mais recursos. Olha, para que você tenha uma ideia, nessas visitas a gente descobriu que o município, ele é o ente, evidentemente, que mais repassa para as entidades, por volta de 12 mil reais. A União, ela passa R$ 1.300 por mês a essas entidades. E o Estado não muito, R$ 1.700. Então essas entidades, como sobrevivem? Da renda, que o Estatuto do Idoso diz que até 70% da aposentadoria ou da pensão pode ser revertida para a instituição, mas também de festas, de bingos, né? Uma série de eventos que eles fazem ao longo do ano para poder manter um caixa. Eu espero que a gente consiga aumentar esse recurso para essas entidades, que prestam um grande trabalho. Na verdade, é o braço do poder público para cuidar do idoso. Na verdade, o poder público não consegue cuidar dessas entidades, então surgem aí pessoas, entidades que prestam um grande trabalho para a nossa cidade, mas que vivem numa dificuldade enorme do ponto de vista econômico. Então, quando eu criei essa frente aqui na Câmara Municipal, foi com esse objetivo, né? O vereador ele não pode só ficar nos temas individuais, a poda de árvore, o buraco na rua, mas ele também precisa enfrentar os grandes temas da nossa sociedade. E eu julgo como um dos grandes temas a gente melhorar
as condições do idoso. São reuniões que vão ser feitas aí com uma certa frequência? Como é que vocês estão organizando essa frente para poder manter esse movimento periódico? A frente funciona toda semana, a gente tem uma atividade, né? Agora nós conseguimos visitar já 3 entidades que atendem ao idoso, faltam algumas ainda para a gente atender. Em outubro agora a previsão é que a gente faça um encontro aqui na Câmara Municipal para debater a questão do idoso. Então nós fazemos uma frente bastante ativa, né? Porque não pode ser pro forma, né? Se criou a frente, nós precisamos dar movimento, dar energia a ela. E eu sozinho, evidentemente, não conseguiria se não fosse o apoio dos vereadores, dos funcionários aqui da casa que nos ajudam, né? Então isso para a gente é extremamente importante. Foi um sonho que eu tinha de debater mais essa questão na cidade e graças a Deus nós estamos trilhando esse caminho. Tem outra foto também que a gente vai mostrar, que é o seu lado, aí já como advogado mais atuante, no movimento contra a reforma da Previdência. O senhor participou de uma manifestação, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso também, de Ótimo. Conversar com a população a respeito disso, dessas mudanças que podem acontecer ou que já estão acontecendo. Rodrigo, eu tenho estudado a reforma trabalhista e a reforma da Previdência que ainda não foi aprovada, né? Na verdade, nós temos no Brasil uma questão que é muito diferente dos países mais desenvolvidos. As pessoas falam, mas na Europa é tal idade que se aposenta, na América é tal idade, mas o Brasil é uma outra história. Muitas pessoas iniciaram as suas atividades de trabalho com 12, 13 anos de idade. Você, conhecedor aqui da nossa região, sabe que muitas famílias migraram do sul de Minas Gerais, para o Vale do Paraíba. Nordestinos vieram para a nossa região. E essas pessoas começaram a trabalhar cedo na enxada, na lida. E muitas delas não tiveram o registro em carteira, porque competia ao fazendeiro, competia a ele fazer a anotação e recolher a previdência, e não recolheram. Agora, essas pessoas vão completar 35 anos de trabalho, ela consegue aposentar, mas quer se estabelecer uma idade mínima. Então tem casos que a pessoa vai trabalhar 50 anos, 40 anos, né? Eu acho muito, porque uma coisa, Rodrigo, são os trabalhos de hoje, né, que nós fazemos aqui. Outra coisa são os trabalhos braçais, que agridem muito o corpo humano. Então nós somos contra essa idade mínima do jeito que está sendo proposta. É preciso haver um misto aí de contribuição, período contributivo e idade, para que a gente resguarde esse direito de aposentadoria. Sabe por quê? Porque se você estabelece uma idade mínima no Brasil, ela não é a regra. Se você pegar o nosso país, por exemplo, os estados do norte, a expectativa de vida tem estados que é de 58 anos. Então nós vamos estar condenando muitos brasileiros a não ter o direito à aposentadoria. E por que eu sou contra essa reforma da forma que está proposta? Você sabe que muitas vezes a mídia acaba não informando isso. Mas o maior déficit da Previdência não está no regime geral de Previdência, que é o INSS, mas está no regime público. Olha para você ver, aposentadorias de juízes, desembargadores, ultrapassando 50, 60 mil reais mensais. Nenhum país do mundo consegue pagar uma aposentadoria nesse montante. Então, se é para fazer uma reforma séria, que comecemos pelos privilégios. Não dá para o Estado brasileiro viver suportando privilégios. A renda média no INSS é de R$ 1.700. No regime público é muito maior. Então, eu sou a favor de que a gente comece a reforma da Previdência cortando os privilégios. É a mesma coisa, a gente está na crise econômica em casa, vamos supor que você tem a casa com piscina. Você vai cortar a água do banheiro ou da piscina? Evidentemente que é da piscina. É por isso que eu sou contra. Quando a gente quiser, quando o governo federal quiser discutir uma reforma séria, aí sim nós estamos dispostos. Porque é verdade também aqui, fazendo uma razoabilidade, é necessário que a previdência do regime geral, alguns pontos precisam ser debatidos. Tem alguns pontos que estão muito defasados também, né? Você vê também a situação do Rio de Janeiro, o funcionalismo público. O Rio de Janeiro é um estado que está falido, né? Como é que vai organizar isso nesse sentido? O senhor proporia mesmo essa diferenciação, então, fazer em partes essa reforma?
A começar pelos privilégios. Na verdade, Rodrigo, os estados da federação, dois que estão com muita dificuldade, que é o Rio Grande do Sul também, né? Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. E por quê? Muito por conta desses privilégios que foram concedidos no passado. Olha, para você ter uma ideia, nós tivemos duas reformas importantes do servidor público. A Emenda Constitucional número 20, de 1998, e a Emenda 41, de 2003. Antes da Emenda Constitucional número 20, um servidor ele contribuiria durante toda a sua vida com base em R$ 1.000. Se no último mês de aposentadoria ele tivesse algum conhecido na administração pública e ele fosse para um cargo, por exemplo, de gerente, ele teria direito à aposentadoria como se gerente fosse. Então havia muitos desajustes e ainda há no regime público que causam esse déficit previdenciário. Agora, não pode somente o povo que menos teve, que mais trabalhou muitas vezes no serviço braçal, pagar essa conta sozinho. É preciso que essa conta seja distribuída entre todos os setores da nossa sociedade. Em especial, principalmente o Poder Judiciário, que tem aposentadorias milionárias. Esse dia eu vi uma reportagem, um desembargador com R$ 500 mil de salário, né? Isso, para mim, evidentemente, é um verdadeiro absurdo. E o Estado também é muito inchado hoje em dia, né? O Brasil é um país que tem um Estado inchadíssimo, né? Reduzir um pouco isso também não adiantaria? Olha, alguns setores, Rodrigo, de fato há um inchaço, né? O que a gente precisa fazer é um Estado que seja eficiente. E muitas vezes, eficiência não quer dizer que você tenha muitos servidores de cargo, titulares de cargo efetivo. Mas o Estado ele precisa buscar isso, a eficiência. Eu penso muito que, por exemplo, alguns setores do Estado são mais privilegiados, em detrimento a outros. Vamos pegar aqui o caso dos professores, por exemplo, né? Os professores têm uma importância grande, porque formam a nação. E, infelizmente, não é novidade que o salário dos professores é um salário que não está dentro dos parâmetros que a gente poderia oferecer ao professor para que a gente pudesse melhorar a nossa educação. Eu me lembro bem que tinha muitas pessoas que sonhavam em ser professores, né? E hoje, com a defasagem salarial e com a má qualidade da educação, principalmente estadual, os professores estão se afastando da rede pública, né? Então eu penso isso, é a gente olhar os setores que o Estado precisa atuar de forma mais efetiva e canalizar esforços para isso. Mas tem algumas coisas no Brasil, não sei se você sabe, mas jornalista, do jeito que você é informado, deve saber, é inadmissível que um juiz tenha 60 dias de férias, né? Esse regime de trabalho de um cargo diferente do outro, né? Nem todos são iguais, né? Exatamente, né? Então a gente precisa fazer uma equiparação. Qual que, ao meu ver, é a melhor saída? É você ter uma previdência única. Tanto o regime público quanto o privado terem regras iguais, porque são trabalhadores que muitas vezes o do regime privado tem até mais dificuldades que o trabalhador do regime público. Então, ao meu ver, o que seria importante é a gente criar regras únicas para todos os trabalhadores do Brasil, independente de ser do regime privado ou do regime público. O senhor tem dado algumas palestras também sobre esse assunto, né? Sim, sempre que eu tenho oportunidade, a gente dá palestras. Agora nós vamos percorrer com a palestra do Estatuto do Idoso. O que é importante, Rodrigo? Uma lei, quando ela nasce, a sociedade precisa cobrar a sua efetiva aplicabilidade. Na verdade, o que a gente tem no Brasil são boas leis, mas que não são corretamente aplicadas. Vou dar o exemplo aqui do Estatuto do Idoso. Todos os dias tem violações constantes do Estatuto do Idoso. Qual que é a minha luta? É a gente fazer com que o Estatuto do Idoso seja mais conhecido, em especial pela população idosa, para que ela cobre aqueles direitos que lá tem. Agora, não é só o idoso que precisa conhecer o Estatuto. A lei é uma conquista da sociedade. Muitas vezes a gente ainda não chegou a ser idoso, mas você tem um pai, tem um tio, tem uma mãe. Então é importante que a sociedade conheça essas leis para poder, enfim, cobrar os seus direitos. Olha, a reforma trabalhista tem muita coisa que não foi explicada para as pessoas e que certamente vão causar, em alguns setores da sociedade, uma precarização, digamos, da relação de trabalho.
não encontrei professor nenhum no direito trabalhista que aprovasse as reformas do jeito que foram lançadas. Evidente que tem algumas coisas que precisavam ser ajustadas, evidente, mas muitas, Rodrigo, elas caminham para a precarização do trabalho. Tá certo, vereador. Quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço a TV Câmara por estar dando essa oportunidade de a gente poder conversar com as pessoas que votaram na gente, que acompanham o nosso mandato e que a gente, como eu disse aqui no programa, deve prestar contas. Muito obrigado. Tá certo. O programa Espaço Parlamentar fica por aqui. Você pode acompanhar a programação da TV Câmara no site youtube.com/TV Câmara Jacareí. A gente volta numa próxima oportunidade e até lá.